Olá, estamos aqui para mais uma live do livro A Coragem de Ser Imperfeito. Hoje nós estamos trabalhando o 7º capítulo. Nós estamos na segunda parte. Eu dividi esse capítulo em dois porque o capítulo é um pouquinho grande. E aí eu achei que ficaria melhor para a gente falar mais especificamente de cada detalhe aqui. E a gente está nesse capítulo, eu acho que só falta a gente está no capítulo 6, na verdade. Estamos no finalzinho do capítulo 6 e o último é o capítulo 7. Esse capítulo 6, ele fala um pouco sobre a liderança, né, e sobre a vulnerabilidade dentro, né, de uma empresa ou dentro de família, né, eu englobei aqui tudo e trazendo um pouco para a gente também. Então eu não trabalhei muito, não falei muito especificamente como ela aborda aqui, que é muito especificamente para a empresa, mas aí eu botei de uma forma geral para todo mundo conseguir entender. E aí, hoje ela vai falar, né, na divisão, eu falei até a cultura de esconder a verdade, né, dentro das empresas e a nossa dificuldade, às vezes, em falar a verdade para a gente não sentir vulnerabilidade, né? Semana passada eu falei sobre a mentira, né? Por que a gente mente, porque a gente se sente vulnerável. Então, se eu não me sinto confortável, eu vou fazer alguma coisa e eu vou acabar mentindo. Então, essa mentira é um ato de defesa também, né? Então, foi assim que eu terminei semana passada. E aí, hoje eu vou falar, ela começa aqui falando da questão do feedback. Essa parte toda finalzinha do capítulo 6, ela fala sobre feedback. Eu acho importantíssimo a gente abordar isso. O que é feedback? Feedback é uma forma de você se comunicar. É quando você vai falar para alguém alguma coisa que você acha necessário ela saber. E ele pode ser uma coisa, é como se fosse uma crítica. A gente não fala de crítica construtiva e crítica é, negativa. O feedback é isso, você vai passar o seu ponto de vista para aquela pessoa. E aí, eu acho que a gente entra na maior dificuldade, né? Porque se toda vez que a gente sente isso, a gente sente vulnerabilidade. Então, ela começa dizendo aqui: o feedback tem sucesso em culturas em que a meta não é ficar à vontade com essas conversas difíceis, mas normalizar o desconforto. Então, o que é isso? Então, não pense que quando você for conversar com alguém algum assunto sério que pode causar algum impacto de mudança, vai ser confortável. Isso não vai ser confortável, mas a gente tem que tratar isso com normalidade. Começar a aprender a conversar com as pessoas sobre qualquer assunto, não tendo conforto, mas sim normalizando o desconforto que algumas conversas podem trazer, mas entendendo que isso pode ser importante. O que tem acontecido? Cada vez a gente tem conversas mais superficiais. Por quê? Porque a gente não quer sentir essa sensação de vulnerabilidade e desconforto que algumas conversas trazem, mas elas são super importantes. E ela fala aqui: sabemos que o crescimento e o aprendizado são desconfortáveis. Isso é básico. Então, crescer dói. Então, vocês precisam entender. Bom dia para todos que estão chegando. Dani, mamãe. Então, crescer traz desconforto. Crescer tira a gente da zona de conforto. Crescer dói. Se você está muito confortável hoje, começa a olhar o que você está fazendo. Provavelmente você está estagnada. Crescer dói. E tá tudo bem, porque tira a gente dessa coisa confortável e a gente precisa aprender a normalizar o desconforto para crescer. Como é isso, Elaine? Eu não entendi exatamente o que você está querendo dizer. Então, por exemplo, você aprendeu a ler, né? A gente não lembra muito bem nessa fase, mas aprender a ler não é fácil, na verdade. Você ensina uma criança a ler, ela tem um desconforto, é um trabalho, ela aprendeu ali.
Depois você vai ler, vai aprender outra língua. Você já sabe o português hoje, aí você vai aprender outra língua. Qual é o primeiro incômodo que você tem? Ah, é difícil. Isso é o desconforto. Só que se você não passar pelo desconforto, você não aprende. Então você precisa normalizar o desconforto. Se hoje você vive uma sensação desconfortável, significa que provavelmente você está crescendo. Você não está estagnada. Porque lembra que a gente fala de zona de conforto? O que é a zona de conforto? É um lugar que a gente está tranquilo, a gente está confortável, como o próprio nome diz, só que também a gente não está exatamente onde a gente queria. E isso é importante a gente entender, que a gente nunca pode, né, querer estar confortável. Não é para buscar a perfeição, é para buscar evolução. Existe uma grande diferença entre perfeição e evolução. A gente precisa aprender a evoluir constantemente, isso é crescimento. Diferente de buscar a perfeição. Ah, se eu fizer isso, eu tenho que fazer perfeito. Não. Então, por exemplo, o exemplo do inglês. O que é evolução? Eu cada dia aprender uma coisa. Agora, se eu acho que é difícil, ainda não conseguir falar fluente como eu achava que eu deveria estar e desisto, eu estou buscando a perfeição. Ainda não estou naquela fase. Pode ser que um dia eu consiga, ou pode ser que algum dia eu nunca consiga isso. E não tem problema, desde que eu esteja buscando a minha evolução. Então, isso é muito importante. Crescer dói. Então, se você está confortável, é muito provável que você não está evoluindo. Então, busque evoluir, busque crescer. A gente tem essa necessidade, né, de chegar à calmaria, né, na nossa vida. Ah, vai chegar um momento que eu não vou ter trabalho nenhum, que tudo vai ser legal. Não vai. E se chegar, você está estagnada. Deixa eu ver o que a Dani botou aqui. Nossa, acabei de passar por isso agorinha. Buscando esse crescimento e conversando como uma pessoa. Eu disse que perdoei uma pessoa e me sinto muito leve. O outro ficou bravo. Disse como pode. É cada fase, né, Dani? Cada um está preparado para um momento da vida, né? Então, a gente às vezes tem dificuldade, por exemplo, nessa questão do perdão, né? É uma coisa muito difícil a gente às vezes conseguir perdoar mesmo, a gente se limpar. Eu acho que a principal coisa é a gente aprender a perdoar a nós mesmos. E quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue perdoar o outro mais tranquilamente. E aí, às vezes a gente tem tanta dificuldade porque a gente tá... a mágoa é uma estratégia, né, de proteção nossa. É como se assim, eu não posso esquecer para não me colocar vulnerável, para aquela pessoa não me causar o mal de novo. E aí é por isso que a gente tem tanta dificuldade em perdoar. Então, perdoar não é me colocar em perigo. Perdoar é eu tirar de mim aquela dor que me afeta cada dia mais. Esse é o perdão. Não aceita a minha posição e disse... melhor não falar mais desse assunto. Foi desconfortável, exatamente. É super desconfortável. E aí isso me remeteu a essa coisa de hoje em dia que tem me vindo muito à cabeça, que as pessoas hoje não podem conversar. Ou você pensa igual a mim e a gente conversa porque está confortável, ou se você pensa diferente, eu não converso com você. Primeiro porque você... eu me sinto superior a você. Tem muito isso, né? Você pensar diferente de mim me torna superior a você. A gente tá num mundo, gente, muito egoísta. Muito. O ego tá falando muito forte. Então, a minha verdade, ela é a verdade absoluta. E a sua verdade é a alienação. Você não tem entendimento. Você é burro ou você é alienado. É isso que está acontecendo hoje em dia. Então as pessoas têm cada vez calado mais, né? Porque pensar diferente está machucando, está deixando desconfortável. E não deveria ser assim. A pessoa que pensa diferente de mim, ela só pensa diferente de mim. Eu não tenho que convencê-la a pensar igual a mim, eu só tenho que respeitar.
Não preciso concordar com o que ela pensa, eu só preciso respeitar que ela é diferente de mim, que ela pensa diferente de mim. Eu sou melhor do que ela? Não. Ela é melhor do que eu? Não. Somos pessoas diferentes, é só isso. Só que como uma conversa, quando a gente tem pensamentos divergentes, tira a gente da zona de conforto, é desconfortável, a gente evita, a gente não quer falar. Então a gente não aprende. Né? Se você tiver a oportunidade de ouvir alguém falando uma coisa que você não concorda, vai ouvir. Mas vai ouvir com o coração aberto. Não é para você ficar criticando cada palavra que aquela pessoa fala. É para você entender por que ela está falando aquilo. E tentar aprender alguma coisa. Porque eu não acredito que uma pessoa pense 100% errado, nem 100% certo. São só coisas diferentes. Então a gente tem muita coisa a aprender com quem pensa diferente da gente. Só que a gente tem o olho tapado. A gente não deixa nada diferente entrar para não entrar no desconforto, né? Aí a Dani continua aqui. Acabou entendendo que o outro não está pronto para isso. Exatamente, a gente também precisa entender. Quando a pessoa fala, não quero falar sobre esse assunto, cabe a gente respeitar. Né, entender que ela não está pronta para aquilo. Mas é isso, a nossa dificuldade na comunicação, no feedback, na conversa, está muito voltada a isso. Eu causo desconforto e a gente não quer desconforto. A gente quer viver num conforto o tempo todo, por isso que a gente tem sempre conflitos, né, de relacionamento, porque a gente quer alguém igual a gente. A gente quer se olhar no espelho o tempo todo nas relações, né? Se alguém é diferente de mim, pronto, já vai dar problema. E o que isso fala? Que eu sou muito egoísta. Que eu sou até um pouco narcisista. Por achar que todo mundo deve ser igual a mim. Olha só que loucura isso. Ninguém tem que ser igual a mim. Eu sou eu tenho qualidades, eu tenho defeitos e eu preciso reconhecer isso. É muito importante que a gente reconheça. Ninguém é 100% bom nem 100% ruim. A gente tem qualidades e tem defeitos. Quando eu identifico essas duas coisas em minha, qualidades e os defeitos, eu consigo evoluir. Eu consigo, é o próximo ponto até que ela fala aqui, né? Como a gente enxergar, né, um feedback. Quando alguém faz alguma coisa que me incomoda, eu preciso enxergar a pessoa como um todo. Nossa grande dificuldade em se comunicar é porque quando a pessoa faz uma coisa errada, eu só fico fixada naquele erro dela. E aí é como se ela fosse aquele erro total, não é verdade? A gente não consegue ver a pessoa como um todo, então eu fico fixada no erro da pessoa e eu não saio daquilo ali. No feedback, o que eu preciso entender? A pessoa fez alguma coisa que me incomodou. Então, eu vou dar um exemplo. A pessoa... deixa eu pensar. No relacionamento, por exemplo. Meu marido é muito desorganizado. Aí, como que eu vou dar esse feedback? Todos os dias ele deixa tudo fora de lugar. Aí ele é desorganizado? Ele pode ter muitos comportamentos desorganizados. Só que se eu olhar só para o defeito dele, eu não saio desse estado. Então eu tenho que ver que ele tem outras qualidades também. Então ele tem essa dificuldade em organizar as coisas, mas ele tem outras qualidades. Talvez ele seja... bom na limpeza, por exemplo, mas na organização ele não é bom. E aí tá bom, aí eu vi dois fatores, né? A qualidade e o defeito. E aí como que eu vou falar isso para ele? Né? Como que eu dou esse retorno? Como que a gente faz geralmente? Ah, cara, não dá mais para viver com você não, isso é muito difícil, você deixa tudo fora do lugar. Isso eu já falei 10.000 vezes com você e você não entende, você parece uma criança. Não é assim que a gente fala? E aí, gente, eu tô até me incluindo nisso. A gente fala assim. Como é a forma de falar? É sentar e conversar sério com aquela pessoa. Então, falar, olha só,
você tem muita dificuldade em organizar as coisas, eu percebo isso. E aí você vai dizer pontualmente o que é, sabe? Porque não será que é tudo que ele deixa desorganizado? Às vezes não. Então, por exemplo, todas as vezes que você chega do trabalho, você deixa sua bolsa no sofá. E isso me incomoda. Será que tem como você guardar a sua bolsa no seu armário ou colocar em outro lugar? Isso é um feedback. Você vai especificamente em cima daquilo que ele faz que te incomoda, e aí você vai dizer aquilo que você viu. E sempre eu tenho, joga para você. Nossa grande dificuldade é você. Quando eu vou dar um feedback, eu aponto para o outro. E eu não falo que sou eu, é uma coisa minha. E isso me incomoda. Não é? Então olha só, eu percebo que todos os dias você chega do trabalho e deixa sua bolsa em cima do sofá. E isso me incomoda. Teria como você colocar essa bolsa em outro lugar? Para a casa ficar organizada? Porque eu chego do trabalho, às vezes eu arrumo tudo antes. Aí, quando você chega, a bolsa está fora do lugar. Isso tem me incomodado muito. Esse é o feedback. Você vai falar aquilo que você precisa falar. Mas você vai falar pontualmente sobre aquilo que você quer falar. E você não vai generalizar, dizendo que ele é, porque aí a gente bota rótulos, né? Dizendo que ele é alguma coisa ou não. Então, pontue. Pontuar é uma dica importantíssima para quem vai dar um feedback. É dizer a ação que te incomoda, para que a pessoa entenda. E o feedback positivo, que eu acho que também é muito difícil das pessoas conseguirem dar. Porque no feedback positivo, há mais facilidade ainda da gente generalizar. Só que a gente vai generalizar também para um lado da mentira. Então, você é maravilhoso. Não, ninguém é perfeito o tempo todo. Então eu vou dizer, e às vezes sou até como falso. Porque a pessoa própria sabe que ela não é tão perfeita assim. Então sou como falso. Então, eu falei pro meu marido e eu tenho percebido que ele tá passando a colocar lá a bolsa dele em outro lugar que a gente combinou. Vou esperar passar um tempo e falar, mas assim, eu tô muito feliz porque você tá conseguindo colocar a sua bolsa. Isso tá me deixando bem. Isso tá deixando a casa mais organizada. Eu agradeço a você por ter compreendido a minha necessidade. Pontual de novo. E entendendo que é a minha necessidade. Porque cada um enxerga uma coisa de um jeito. Por exemplo, hoje eu ainda estava brincando com o Marcelo falando, meu Deus, eu preciso fazer uma faxina aqui em casa urgente, porque tudo que eu olho está me incomodando. Aí ele olhou para mim com uma cara assim, tipo, você está exagerando. Por quê? Porque para ele não está incomodando tanto. Mas para mim tá. Vocês entendem por que é tão difícil conviver? Porque nós fomos criados de formas diferentes. Então ele não tem que ver da forma como eu vejo. Ele só precisa entender que eu vejo de uma outra forma e eu entender que ele vê de uma forma diferente. Não dá para eu olhar para ele e falar, cara, não é possível que você não se incomoda com isso. Não, é possível, ele não se incomoda com isso e tá tudo bem. Ele só precisa entender que eu me incomodo. Se eu me incomodo, eu preciso agir diferente. E se é uma coisa que ele faz, ele pode, de repente, colaborar para que aquilo não aconteça mais. Esse é o feedback. Ficou claro para vocês? Vocês têm algum exemplo que vocês podem dar aí de algum feedback que vocês foram tentar dar ou algum feedback que vocês querem dar e que vocês não conseguem? Dá um tempinho que deve ter um delay aí para vocês. Acho que não, né? Se alguém tiver, vai anotando aí que depois eu leio. Então, gente, feedback gera vulnerabilidade, gera desconforto.
Não queiram ficar confortáveis dando feedback que vocês não vão conseguir. Outra coisa que pode acontecer quando a gente vai dar um feedback é a gente se armar. Ou a gente se arma como superior ao outro, ou a gente se arma com raiva. São duas formas muito comuns da gente se armar. Então, o outro não entende, o outro não sabe de nada, e aí eu me coloco com superioridade, ou eu me coloco com raiva, de uma forma muito raivosa com o outro. Então, como que seriam essas duas formas para vocês entenderem? É essa coisa da organização. Eu vou falar com ele, né? Vou falar com meu marido sobre a desorganização, falo, você não... você sempre faz isso, você tem essa dificuldade, você não teve uma educação boa. Isso tudo faz com que a gente se coloque como superior. Quando a gente acusa, sempre botando assim, eu vejo algo que você não vê. E esse algo que eu vejo é diferencial, é maior do que o que você vê. Então, isso é se colocar com superioridade. E se colocar com raiva. Aí é xingar ou é dizer... Não, nem sempre a raiva vem em forma de xingamento, mas às vezes a gente altera nosso tom de voz. Às vezes a gente faz críticas muito severas. Então, eu não aguento mais essa situação. Para mim é insuportável. Isso é raiva, isso é intolerância. E aí é um feedback que não é de uma forma adequada a gente dar. Por mais que seja o que você esteja sentindo. Às vezes você pode estar mesmo... aquela situação pode mesmo estar te gerando um desconforto muito grande. Você precisa acalmar. Você precisa acalmar e principalmente, como que eu gostaria que alguém me comunicasse isso? Isso é muito importante. Como que a gente começa a lidar com feedbacks? A gente, antes de falar isso, eu vou falar outra coisa. A gente, na hora que, quando a gente vai falar, vai dar um feedback, a gente precisa sair desse lugar aqui. Não tem quando a gente vai falar com criança, que a gente é aconselhável a falar no olho dela, baixar e ficar de olho a olho com ela. Isso é muito importante em qualquer relação. Então, se eu estou falando com meu marido e ele está sentado no sofá, eu vou sentar ao lado dele no sofá. Se eu estou falando na minha empresa com algum funcionário da minha empresa, eu vou sentar ao lado daquela pessoa. Eu não vou ter nada à minha frente, me colocando superior àquela pessoa. Vai estar livre. Nós vamos estar de igual para igual. Quando eu sento ao lado daquela pessoa, eu mostro que eu estou igual a ela. Eu me igualo a ela. E isso é muito importante. Não tem acima, não tem abaixo. Eu preciso estar ao lado daquela pessoa. Então, isso é o principal. Quando eu vou falar com alguém, aonde eu estou posicionada? Se eu estou em cima da pessoa com o braço cruzado, eu estou dizendo que eu sou superior a ela. Eu estou me impondo em relação a ela. Então, vou dar feedback. Primeira coisa, eu preciso pensar aonde eu estou. Se é uma criança, eu abaixo para ficar do tamanho dela. Se é alguém que está sentado, eu vou me sentar ao lado dela. Eu vou ficar na mesma altura do que aquela pessoa. Porque isso é muito importante. Para tirar essa coisa da superioridade. E pontos que a gente precisa, ela pontua aqui no livro, alguns pontos que a gente precisa saber para ver se a gente está pronto para dar feedback. Então, se eu estou disposta a me sentar ao lado da pessoa, né, ao invés de me achar superior, isso é muito importante. Desejo colocar o problema na nossa frente ao invés de um problema entre nós. Então, quando eu tenho algo entre mim e aquela pessoa, eu estou dizendo que o problema está separando a gente. Quando eu coloco assim do lado, eu estou dizendo, olha, o problema está aqui, vamos resolver juntos? Não tem nada entre a gente. Então, isso também é muito importante.
Estou pronta para ouvir? Isso é muito importante. Quando eu falo, eu tenho que estar pronta para ouvir. Porque o outro também tem que ter direito de falar. Não é só eu falando. Então eu estou pronta para ouvir, fazer perguntas e aceitar que possa não estar entendendo a questão completamente. Então eu preciso entender que eu vou falar e o outro não vai abaixar a cabeça. Que o outro pode não estar compreendendo o que eu estou falando e que eu posso não compreender o ponto de vista do outro. E tá tudo bem, desde que haja um respeito nessas situações. Então, toda vez que eu for dar um feedback, eu não tenho que tentar adivinhar como que o outro vai me responder. Não, porque não tem como a gente adivinhar. Então eu vou falar isso, aí a pessoa vai me perguntar isso, aí eu vou responder aquilo. Não entra nisso, porque isso gera ansiedade e você não tem essa bola de cristal para adivinhar o que o outro vai falar para você. A grande questão é, o que eu vou falar? O que especificamente, lembra do específico, o que especificamente me incomodou e como que eu gostaria que aquela pessoa agisse. Específico. Então, se eu puder dizer a situação que aquilo aconteceu, é melhor ainda. Porque aí vai ser mais específico. Então, ontem, tal hora, você me falou isso, isso e isso. E aí eu fiquei pensando sobre essa questão e identifiquei que eu fiquei muito chateada. E aí, por que eu fiquei chateada? Não é você me chateou, você me irrita, você não me compreende, não. Sempre é jogando para mim. Então, eu fiquei chateada, eu me senti incompreendida, eu fiquei irritada. Sou eu, não é o outro. Isso é muito importante, a gente tem muita dificuldade em fazer isso. A gente está sempre jogando muito para o outro. E não tem a ver com o outro, tem a ver com a gente. Se eu me sentir, foi eu. Por mais que a pessoa não tenha falado da maneira adequada comigo, quem sentiu foi eu. Até postei nessa semana ou na semana passada que existe um filtro entre o que é do outro e o que é meu. Eu postei isso no Instagram. E quando a gente aprende isso, a gente não pega o que é do outro pra gente. Então o outro tá irritado, eu aprendo a me blindar e a filtrar e não pegar aquela irritação pra mim, porque é do outro. Quando eu não aprendo isso, eu acho que a pessoa que me fez, não é. Eu me permiti entrar naquele estado. Ou eu senti aquilo, porque eu tenho alguma questão com aquilo. E aí eu vou dizer dessa forma, eu preciso me posicionar dessa forma, dizendo que eu que senti, não foi o outro que fez comigo. Ficou claro isso? É difícil, tá? É treino, é difícil. Treinar a comunicação talvez seja a coisa mais difícil. Por quê? Porque a gente não foi treinado a conversar. A gente não foi ensinado a conversar. A gente foi treinado a ouvir e abaixar a cabeça, né? Ou a rebater brigando, né? Tem alguém que me chateia na escola, vai lá e fala com ela também. Quem que ela pensa para falar assim com você? Assim que a gente foi ensinado, assim que a gente ensina para os nossos filhos e a gente não aprende a se comunicar, a entender todo o contexto. A gente geralmente vive em conflitos porque a gente não olha o contexto, a gente só olha aquela parte e generaliza aquela parte. Esses sentimentos valem mais do que ensinamentos, valem mais do que ouro. Ai, que bom, Dani, que você está aprendendo. E aí, assim, é botar em prática mesmo. Sabe que uma coisa que pode funcionar é vocês anotarem isso aí e começarem a treinar de forma proposital. Não espera uma situação acontecer para você ficar com raiva e tentar fazer quando você estiver com raiva, que ainda é mais difícil controlar. Tenta fazer isso de forma proposital. Amanhã eu vou falar isso com meu marido. Eu não tô com raiva dele, eu não tô com nada, eu só vou treinar essa forma de falar. Isso vai te ajudar mais do que a gente resolver falar quando alguma coisa mesmo tá me incomodando ou tomado de uma emoção. Tomada de emoção, eu tenho que acalmar a minha emoção para depois conseguir falar. Então, dá um pouco mais de trabalho.
Então, eu tenho que falar e estar pronta para ouvir o que o outro também tem a me dizer, né? Outra parte da preparação. Quero reconhecer o que você faz bem em vez de ressaltar os seus erros. Também é muito importante. Então, às vezes a pessoa, por exemplo, às vezes a pessoa é muito controladora. Então, ela é controladora, ela quer saber de tudo, e isso é um ponto negativo no trabalho dela ou na convivência com essa pessoa. Só que ser controladora tem um lado bom, porque é uma pessoa que está atenta, uma pessoa que mais detalhista. O que eu posso fazer com isso? Pegar esse lado ruim e falar o que é bom daquilo. Então fala, olha só, é muito importante que você tenha o controle, porque o seu controle faz com que você veja mais os detalhes que eu não consigo ver. Só aprende a equilibrar esse controle. Então, saber usar o controle a seu favor. Então, quando você fala isso, o outro sabe que não é totalmente ruim. Então, por exemplo, outra questão, a ansiedade. A ansiedade, ela não é totalmente ruim. O que acontece de ruim com a ansiedade? Quando ela toma uma proporção muito grande e aí eu perco totalmente a minha capacidade de controle, de autocontrole. Porque eu quero controlar tanto tudo que eu perco o controle de toda a situação. Então, o que eu vou fazer? A ansiedade, ela é importante, porque ela faz com que a gente tenha um planejamento, com que a gente tenha uma preparação. Eu só não posso querer antever coisas que não estão no meu controle. Então, como que eu lido bem com a ansiedade? Eu me preparo para as situações, entendendo que eu não posso antecipar o que o outro vai fazer. Porque o ansioso, ele tenta controlar ele e os outros também. É aí que dá um grande problema, né? Eu não sei o que o outro vai falar. Não sabe, nem vai saber, porque nem a própria pessoa sabe o que ela vai falar. Não é verdade? E a gente já quer antes saber o que aquela pessoa vai falar. Impossível, você só vai ter cada vez mais ansiedade. Então, o ideal aqui eu vou me preparar, então a minha ansiedade pode ser positiva. E eu posso dizer para uma pessoa ansiosa que trabalha comigo, olha, a sua ansiedade ela é importante, porque ela faz com que você tenha uma preparação. Só toma cuidado para ela não ser excessiva e você entrar num desespero a ponto, às vezes, de parar de fazer, de entrar num nervosismo tão grande que você não consegue mais se controlar. Mas se você souber equilibrar bem a sua ansiedade, ela pode ser favorável. Então, entender que de uma situação ruim, você pode sim tirar proveito. De uma situação, não só de uma situação, até de uma situação, mas de um defeito, você pode amenizar para que esse defeito vire a seu favor. Entenderam isso? E não ficar focado só naquele defeito. Outra coisa, reconheço os pontos fortes e fracos daquela pessoa ou os meus. Então, isso eu preciso aprender. Porque se eu estou focada só no que aquela pessoa faz de errado, meu feedback não vai ser legal. Porque eu não consigo ver aquela pessoa de um outro modo. Então, eu preciso reconhecer qualidades e defeitos sempre. Posso chamá-lo à responsabilidade sem envergonhá-lo ou culpá-lo? Então, isso é muito importante. Eu vou chamar a pessoa para dizer que ela é responsável por alguma coisa e não vou fazer isso com a intenção de envergonhar aquela pessoa, muito menos de culpar aquela pessoa por alguma coisa. Então, eu preciso separar isso. Não dá para eu querer culpar nem envergonhar. É responsabilizar o outro por aquilo que ela fez, por aquilo que ele fez. Estou disposta a assumir a minha parte? Eu também preciso assumir a minha parte. Então, vamos usar esses dois pontos. Então, ainda sobre o exemplo lá da mochila, né?
Meu marido chega e deixa a mochila fora do lugar todos os dias e isso me incomoda. Então, como que eu vou chamá-la à responsabilidade? Olha, você tem deixado a sua mochila fora do lugar e isso me incomoda. Tem como você colocar em outro lugar? Isso é responsabilidade, a mochila é sua, você precisa cuidar. Como que eu faço errado? Primeiro, quando eu guardo, aí eu fico com mais raiva ainda, ou quando eu culpo, poxa, né? Você faz isso para me irritar, eu tô culpando aquela pessoa, tô dizendo que ela tá tendo uma intenção ruim em relação àquilo. Ou responsabilidade, né? A culpa e vergonha, né? Que está sempre muito ligado uma com a outra. Então você nunca aprende nada? Eu sempre tenho que falar 1000 vezes, eu tenho que te tratar como um filho? Isso eu estou envergonhando a pessoa. Então não é isso. Então o que eu vou dizer? A responsabilidade, olha, eu gostaria que você cuidasse mais das suas coisas e guardasse no lugar adequado. Porque o lugar de guardar a mochila não é em cima do sofá. Porque algumas pessoas podem falar assim, você que está incomodado, você que guarda. Só que não é minha responsabilidade, porque não é a minha mochila. Então, eu poderia guardar. Se for o caso, né, do seu marido te dar essa resposta, você está incomodada? Pega e guarda. Você pode falar, mas sim, eu poderia fazer isso. Só que a mochila não é minha, não é minha responsabilidade. Nós convivemos aqui. E numa convivência, a gente precisa respeitar um ao outro. Quando você guarda a sua mochila, significa que você está respeitando a nossa convivência. Porque é isso que a gente deve fazer. Você precisa entender que você não mora sozinho. E que tudo que a gente faz gera uma consequência. Se eu fizer alguma coisa que vai te incomodar, também não vai ser bom para você. E eu não quero viver assim, eu quero viver de uma forma harmônica. Então, toda vez que eu faço alguma coisa, eu penso na nossa convivência. Então, é importante que você faça também, para que a gente consiga viver de uma forma harmônica. Entenderam? É difícil, né? Mas não é impossível. Então, falamos sobre responsabilizar e não culpar e assumir a minha parte. Eu falei aqui, eu assumi a minha parte. Quando tem a ver com as minhas coisas, eu guardo as minhas coisas. Tá voltando? Voltou? Entrou uma ligação aqui, aí corta aqui. Mas eu acho que voltou. Outro passo. Posso agradecer sinceramente por seu empenho, ao invés de criticar as suas falhas? Isso também é um outro ponto do feedback. É importante que a gente critique, mas é importante que a gente reconheça alguma coisa boa. Que eu reconheça de forma verdadeira que a pessoa tem alguma coisa que ela faz de uma forma que me agrada. Então, fala-me assim, nessa questão da mochila ainda. Toda vez que você cuida da gente aqui em casa, ou toda vez que você lava a louça, isso é muito importante para mim, eu te agradeço. Porque isso traz uma harmonia para a nossa casa. Então, eu vou agradecer em relação a uma ação que aquela pessoa faz que de fato me agrada. E isso é muito importante também, é de coração, não é inventar. Não é falar por falar, é dizer que aquilo é muito importante para mim. Consigo explicar como solucionar esse desafio e levar a crescer e a aproveitar as novas oportunidades? É isso. Então a gente vai, dentro daquele problema, eu vou levar uma solução. Não significa que o outro vai aceitar a minha solução. Então, por exemplo, eu falei para ele não deixar a mochila no sofá. E a solução que dei foi que ele guarde a mochila, sei lá, no armário dele. E ele pode falar, não, eu acho que para mim fica mais fácil, vai ficar mais organizado se eu deixar em outro lugar. Vocês vão entrar num acordo. É deixar aberto para que a solução parta dos dois. Eu vou levar uma solução, mas eu também tenho que estar disposta a ouvir o que ele tem a pensar sobre aquilo, para que
juntos vocês cheguem à solução para aquele problema. Consigo vivenciar a vulnerabilidade e a abertura que espero ver em você? Então, eu preciso aprender a respeitar essa vulnerabilidade, aceitar que eu tenho essa vulnerabilidade e me colocar também nessa situação. Sabe como eu comecei muito a aprender a lidar com a minha vulnerabilidade? Eu peço feedback. Eu aprendi a fazer isso há um tempo já, não lembro desde quando que eu comecei, mas eu peço porque isso me ajuda muito. E eu peço a pessoas que eu sei que vão conseguir fazer isso. Nem sempre acontece. Então, em quem que eu peço muito feedback? Eu peço muito feedback ao Marcelo o tempo inteiro, né? E eu peço mesmo, e às vezes ele fica incomodado. Eu vejo que ele se sente vulnerável, né? Fala, cara, eu vou falar. Aí ele tem uma tendência a elogiar, né? Aí eu falo, muito obrigada, eu agradeço o seu elogio, mas eu quero que você me fale em que eu posso melhorar. Todas as vezes eu pergunto. E quando ele vem só com o elogio, eu falo, não, eu preciso melhorar. Se você é verdadeiro comigo, eu vou saber o que melhorar numa próxima vez. Se você não é, se você só quer me agradar, isso não me ajuda. Então, se eu pedir, eu estou pronta para receber. Isso vai me causar um desconforto, tá bom, mas eu vou aprender com isso. O que a gente quer? A gente quer entrar na coisa da perfeição, né? A bolinha da perfeição, que eu nunca erro, que tá tudo perfeito, que eu sei tudo sobre alguma coisa e eu não sei. E quando a gente aprende a pedir esse feedback, eu acho que se torna muito mais fácil. Mas é pedir sabendo que você não vai ficar confortável com aquilo. E com a intenção de melhorar. E às vezes falar assim, por exemplo, esse final de semana eu fiz uma palestra. Depois da palestra eu perguntei como foi. Aí ele falou, foi maravilhoso. Eu falei, não, o que eu posso melhorar? Eu não quero ouvir que foi maravilhoso. Eu quero saber o que eu posso melhorar. E aí ele falou o que eu poderia melhorar. Aí eu não entendi exatamente. Falei, eu não entendi o que você quis me dizer. Eu não rejeitei não, tá? Eu só não entendi. Porque eu acho que ele não quis me deixar desconfortável. E aí ele falou assim, eu não entendi. Eu falei, não, seja mais específico. O que você quer dizer com isso? Aí ele me falou. E aí eu entendi, falei, agora entendi. Beleza, da próxima vez eu vou fazer dessa forma. Eu recebi, eu aprendi a receber aquilo. E isso é muito bom, porque faz com que a gente evolua. Eu acho que isso faz com que a gente amadureça, tanto como pessoa, quanto nas relações. Porque se uma pessoa vem e fala, Elaine, eu acho que você poderia melhorar nisso, pontualmente, né? Não é generalizando, você não é boa nisso. Você não é boa nisso, é muita coisa, né? Então, olha, eu acho que você pode melhorar isso aqui. Beleza. Vai ser ruim ouvir? Provavelmente. Mas depois você acalma e organiza aquilo para entender como que você vai fazer para melhorar. E se então eu não entendi, eu vou perguntar, tá, entendi. Mas como que eu vou fazer isso? Eu não sei como colocar isso em prática. E aí é conversar, é ter uma troca. Um outro exercício para vocês. Se vocês querem aprender a ouvir feedbacks e a dar, começa a fazer isso diariamente na sua vida. Claro, colocando alguém que você consiga confiar no que aquela pessoa vai falar. Se você dá esse papel, né, a alguém que você não confia muito no que está falando, você vai toda vez entrar no embate com aquela pessoa. Então, precisa ser alguém da sua confiança, tá? Engraçado. Antes de ler, eu falo o que está escrito. Aí eu marquei aqui exatamente ela falando sobre essa questão de vulnerabilidade. Ela estava falando que ela estava dando uma palestra sobre vulnerabilidade, sobre feedback e tal, e sobre falar a verdade, porque é importante a gente falar a verdade e se colocar numa vulnerabilidade. Aí tinha um cara que trabalhava com vendas que falou assim, eu sou novo. E se eu estou vendendo alguma coisa, alguém me pergunta alguma coisa que eu não sei, como que eu deveria falar para essa pessoa? Eu vou falar que eu não sei?
Aí o que ela fala assim? Você vai falar que você não sabe aquela resposta naquele momento, mas que você vai buscar saber e você vai dar a resposta para ele. Por que ela falou isso? Você não vai mentir, mas você não vai entrar numa zona de estagnação. Ah, eu não sei, não quero saber e tem raiva de quem sabe, sabe? Se eu não sei, eu não sei? Não, eu não sei, mas eu posso aprender, eu posso buscar. E isso é muito importante. Isso foi um diferencial na minha vida também quando eu comecei a dar palestra. E eu ficava assim, ai cara, se alguém me perguntar alguma coisa que eu não sei. Aí eu falei, se alguém me perguntar alguma coisa que eu não sei, eu vou dizer que eu não sei, eu vou pesquisar sobre aquilo. Olha, eu não sei sobre isso. Mas eu vou pesquisar e depois a gente conversa melhor sobre isso. Eu sou obrigada a saber tudo? Não. Só que a gente acha que é, não é verdade? A gente acha que a gente tem que saber tudo. Se eu não sei alguma coisa, eu sou a pior pessoa do mundo. Eu não sei nada. Se eu não sei uma coisa, olha como que a gente tem a capacidade de generalizar, né? Se eu não sei alguma coisa, significa que eu não sei nada. A gente é assim com a gente. A gente é assim com o outro também. Então, se uma pessoa diz que não sabe alguma coisa, ela não é tão inteligente assim, não. Meu caro, você sabe sobre tudo? Algum assunto, você sabe exatamente tudo sobre aquele assunto? Eu duvido muito. Porque o conhecimento, ele muda todos os dias. Tudo muda o tempo todo. Então, a gente não sabe sobre tudo. Mas a gente pode buscar, melhorar e conhecer. Então, quando eu não sei, eu vou dizer que eu não sei. Mas eu vou buscar saber. Isso faz com que a gente se sinta um pouco menos desconfortável, né, nessas situações. E aí ela fala, né? A pior coisa que a gente tem que fazer é mentir, né? Eu dizer que eu não sei, só dizer que eu não sei, e pior ainda, mentir, falar que eu sei alguma coisa que eu não sei, porque aquilo pode gerar outro transtorno para minha vida. Então, eu preciso aprender a admitir e a buscar ou a perguntar. Ah, isso eu nunca ouvi, o que é? E aí você vai aprender. Não tem problema você aprender com outras pessoas, né? E aí ela fala, a coisa mais importante, né, da nossa vida é eu aprender a dizer que eu não sei e que eu errei. E a gente ser honesto em todas as áreas. Então ela fala, a gente precisa aprender a admitir que a gente não sabe e que a gente erra e que tá tudo bem. Mas não é, lembra, eu errei e eu vou buscar aprender com o meu erro. Eu não sei, eu vou buscar saber. É sempre nesse sentido de evolução, né? E aí ela termina falando, não, termina não, tem outra parte aqui. Deixa eu ver se eu já falei. Então, a gente aprende sempre com o erro, né? Se eu errei, eu preciso consertar. É uma outra coisa que ela coloca aqui. Tá bom, errei, vou consertar. Eu vou buscar aprender, eu vou buscar consertar o meu erro. Porque assim eu aprendo de verdade. E entender, né? Que é sempre desconfortável alguma coisa. Se você está numa zona de conforto, procura se questionar. Porque essa zona de conforto não está te fazendo evoluir. Se a sua vida hoje está confortável, se questiona. Não é, gente, que você tem que querer ganhar mais, ter mais bem material, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a busca de evolução. Busque evoluir, busque se melhorar o tempo todo. E ela fala aqui, quando a gente se fecha para a vulnerabilidade, a gente se fecha para as oportunidades. Quando eu me coloco vulnerável, isso eu achei fantástico, porque quando eu me coloco vulnerável, eu estou ouvindo alguma coisa que pode não ser boa, né, inicialmente, mas eu posso melhorar com aquilo. Quando eu não quero vulnerabilidade, eu também não busco melhorar. Então, aprenda a dar e a ouvir feedbacks. Isso é muito importante.
Começa a usar isso no seu dia a dia. Tudo que você for fazer, pergunta. Você fala, sei lá, fiz uma comida diferente. Pergunta, você se questiona, não é questionar para se criticar, mas dizer assim, como que eu posso fazer de melhor ainda numa próxima vez, sabe? E aí é perguntar pro outro, tá bom, mas pode melhorar? O que poderia melhorar de uma próxima vez? E tá tudo bem. A pessoa falar que, sei lá, seu arroz não foi bom, que na próxima vez poderia ter um pouco mais de sal, tá te ensinando. Não tem a ver que você é uma pessoa horrorosa, que não cozinha bem. Foi aquele dia, aquela coisa específica. E você entendendo aquilo, provavelmente você vai acertar todas as outras vezes que você fizer arroz, que você vai lembrar de botar um pouco mais de sal. Se a pessoa não fala para você não ficar mal, não fala para te agradar, pro resto da vida você vai comer aquele arroz ruim. E você vai fazer aquele arroz ruim sem saber que você poderia melhorar. Vocês entenderam? O quanto que é importante a gente aprender a dar e receber feedback e que ele faz a gente evoluir? Então, coloquem isso em prática na vida de vocês. Vocês têm alguma dúvida? Querem compartilhar alguma coisa? Obrigada, mãe. Vamos ver se tem algum delay. Eu acho que não. Coloquem em prática, gente, o que vocês ouviram aqui. Não sou um gênio, não, mãe. Eu só tô falando aqui o que eu li no livro. Então, coloquem em prática, né? Tentem fazer isso de forma consciente, então de forma programada. Não deixem para usar isso numa situação que vocês estão já vulneráveis, tomadas por uma emoção, porque vai ser mais difícil, aí vocês vão falar, é impossível fazer, e não é impossível fazer, tá? É prática diária, coloca isso no seu dia a dia e viva com vulnerabilidade, tá bom? Obrigada pelo carinho de vocês, pela participação, e a gente se vê de novo na semana que vem. Um beijo, gente!